Quando falamos em grandes times, logo lembramos de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul ou Minas Gerais. Isso porque os clubes dessa região são os que ganharam tudo que é possível para um time, como mundiais, Libertadores, campeonatos brasileiros, entre várias outras competições. Mas enfim, você já parou para pensar quais são os times mais fracos, com menos relevância nacional, os estados mais fracos no futebol brasileiro? Bem, é isso que eu vou te falar hoje, os estados com o futebol mais fraco do Brasil. Vamos começar pelo Mato Grosso do Sul. E por favor, não confunda com Mato Grosso, onde tem o Cuiabá, que é um time que vem se destacando nos últimos anos. O Mato Grosso do Sul é um estado com muitos clubes menores, então fica às vezes meio difícil você separar quem é maior do que quem. Então eu vou levar o critério de títulos estaduais. Neste caso, o maior clube do estado é o Operário de Campo Grande. Ele é o maior vencedor estadual, mas o futebol de lá é tão fraco que talvez o maior feito do maior clube de lá seja o título do Módulo Branco de 87, quando ele foi campeão brasileiro. É algo como a Série C ou Série D hoje, mais ou menos. Mas eu já te adianto, isso é um grande feito para os próximos times que eu vou citar. Então, destes todos, talvez o Operário seja realmente o maior, porque ele pelo menos tem um título nacional. Agora vamos para o norte. Vamos falar do Tocantins, que é o estado mais novo do Brasil. Ele se separou de Goiás apenas em 1988 e tem apenas 1.600.000 habitantes. Talvez por ser tão jovem e com uma população relativamente pequena, lá não tenha nenhum time expressivo. Os maiores times do Tocantins são o Gurupi e o Palmas. O Gurupi, por exemplo, tem 6 títulos estaduais, e seu maior feito nacional foi em 2017, quando conseguiu chegar apenas à terceira fase da Copa do Brasil. Ele foi eliminado para o Joinville. Neste mesmo ano, ele conseguiu outro grande feito, chegou às oitavas de final da Série D. Atualmente, o clube joga a Série B do Campeonato Tocantinense. Já o Palmas possui 8 campeonatos estaduais, e provavelmente o seu maior feito foi chegar às quartas de final de uma Copa do Brasil, mas isso foi há quase 20 anos, em 2004. Infelizmente, o Palmas ficou muito conhecido em 2021 por ter sofrido um acidente aéreo. Eles faziam uma viagem para Goiânia, onde iam jogar contra o Vila Nova pela Copa Verde. O presidente do clube, 4 jogadores e os pilotos morreram neste acidente. O próximo estado é o Espírito Santo, que pela lógica devia ter um futebol forte, até porque ele é rodeado por Minas, que tem o Cruzeiro e o Atlético, ou Rio de Janeiro, que tem o Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. E a gente não pode esquecer São Paulo, com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Mas não, o futebol do Espírito Santo não é forte. Assim como os outros que eu citei, o futebol capixaba possui muitos clubes pequenos, então é difícil escolher qual o melhor. Porém, vamos lá. Por lá existe o Serra Futebol Clube, que tem quase 100 anos, mas o máximo que conseguiu foi em 1999, quando subiram para a Série B. Eles chegaram a vencer o Fluminense por 2-1 em pleno Maracanã. Aliás, esse é o único clube do Espírito Santo a conseguir vencer dentro do Maraca. Porém, no ano seguinte, o clube disputou a Série B e ficou apenas em 17º lugar. Desde então, ele não aparece mais no cenário nacional. Outro clube que já teve algum destaque no estado é a Desportiva Ferroviária, que já foi o maior clube do Espírito Santo e chegou até mesmo a disputar a Série A em 1993. Hoje em dia, depois de ficar muito tempo parado, o clube luta por uma vaga na 4ª divisão brasileira. Antes da gente ir para o próximo estado, eu tenho uma coisa muito séria para falar para vocês. Você já se inscreveu no canal? A maioria dos que me assistem nem estão inscritos, então aperta o botão de se inscrever e já desce mais um pouco e aperta o de like também. Agora vamos voltar para o vídeo. Vamos falar agora de Rondônia, outro estado em que o futebol é quase irrelevante no Brasil. Talvez o clube que mais se destaque lá nos últimos anos seja o Real Ariquemes, e eles têm como seus maiores feitos 3 títulos estaduais e uma 29ª colocação na Série D em 2019. Lá em Rondônia existem muitos clubes, assim como os outros estados que eu falei. Tem até alguns que têm mais títulos que o Real Ariquemes, como a Ferroviária, o Motoclube ou o Flamengo. Só que acontece que a maioria desses clubes não disputam nada desde os anos 90. Aí o Real Ariquemes dominou. Uma outra curiosidade é que se você quiser assistir Real contra o Barcelona, não precisa ir na Espanha. Nós temos o El Clássico lá em Rondônia. É porque o maior rival do Real Ariquemes é o Barcelona, só que o Barcelona de Rondônia. Agora vamos para outro estado do norte, o Amapá. Para a gente escolher os times um pouco mais relevantes do Amapá, primeiro temos que separar entre amador e profissional. Isso porque na época do futebol amador de lá, os maiores clubes seriam o Amapá Clube e o Macapá.
Só que desde 1990, quando o futebol do estado profissionalizou, quem domina é o Santos e o Ipiranga. Uma curiosidade é que estes dois clubes jogam em um estádio chamado Zerão. Esse estádio fica exatamente no meio da linha do Equador, a linha que divide a terra ao meio, em norte e sul. Isso quer dizer que o meio de campo passa exatamente no meio da terra, ou seja, cada time joga em um hemisfério diferente. O Ipiranga tem 10 títulos estaduais e sua maior conquista nacional foi uma incrível 7ª colocação na Série C do Brasileirão, há mais de 20 anos, em 2001. Já o Santos possui 7 títulos estaduais e sua maior conquista foi um 11º lugar na Série D de 2017. Logo ali ao lado do Amapá está Roraima, estado que possui pelo menos 4 clubes maiores: o Baré, o São Raimundo, o Atlético de Roraima e o Náutico. Então, para escolher qual deles é o maior, eu vou usar o ranking da CBF. E segundo este ranking, o Náutico é o segundo maior, na posição 157, e o São Raimundo é o maior do estado, na posição 73. Aliás, essa posição 73 é a melhor posição na história de um clube desse estado. Pode-se dizer que o São Raimundo é mesmo o maior clube do estado, pois eles têm 34 campeonatos roraimenses. Mas a nível nacional, aí tudo complica. Na última edição da Série D, por exemplo, o clube terminou em 18º. Você pode estar pensando que eu não citei o Maranhão, ou Piauí, ou algum outro estado do Nordeste, até o Acre, por exemplo, mas acredite se quiser, esses estados que eu citei estão abaixo desses outros, pelo menos segundo o ranking da CBF, que mede a força de cada clube de cada estado. Enfim, você concorda com esse ranking? Ah, e antes de sair, se inscreve no canal e deixa o seu like. Até mais!